Segundo a Eletrobras, a empresa não está recebendo 5% do que fatura. A dívida dos consumidores inadimplentes chegou a 150 milhões de reais. A maioria das dívidas vem das classes privadas, como residencial, industrial e o comércio. Segundo a Eletrobras, 243 mil consumidores estão em dívidas com a empresa. Para tentar correr atrás do prejuízo, a Eletrobras aumentou o número de cortes e lançou a campanha de combate à inadimplência. Procurar um dos postos de atendimento é o primeiro passo para negociar a dívida. O consumidor que tiver fatura vencida até o dia 2 de novembro e vier negociar a dívida, pode parcelar em até 60 vezes. Ele também vai ter juros e multas 100% dispensados. A campanha da Eletrobras vai até o dia 30 desse mês. Seu Antônio, que está com a dívida de 4 anos, veio aproveitar a oportunidade. O débito com a Eletrobras está em R$ 9.000. Com a negociação, ele ganhou um desconto de quase 3 mil e ainda parcelou o pagamento em 60 meses. Eu achei uma boa, né? Eu acho que é uma boa, negociar o débito para que limpar o nome, entendeu? E continuar utilizando a luz, né? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o assistente de direção comercial da Eletrobras, José Anselmo. Boa tarde. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Desculpa, Amadeus. Boa tarde. Boa tarde, telespectador. Se você quiser, pode mandar pergunta aqui, tem alguma dúvida sobre esse parcelamento aí da Eletrobras Piauí. Essa inadimplência, 22%, como a gente pode comparar com outras distribuidoras de energia no Brasil? Está alto demais em relação aos débitos em outros estados? Ok. 22% significa o quanto a inadimplência representa do que foi faturado durante 12 meses. Certo? Esse valor está bastante elevado porque ele, inclusive, está influenciado por uma grande débito que tem da GESPISA, que está em discussão na Justiça, que é da ordem de 100 milhões. Excluindo, então, esse débito da GESPISA, esse percentual ele reduz significativamente, mas mesmo assim nós estaríamos ainda fora da média obtida no setor elétrico brasileiro. Qual é a média? A média, aquelas empresas que não têm mais nenhum problema de ordem com seus consumidores, tem empresa que é na ordem de 3%, 4%, certo? E no nosso caso, então, excluindo isso aí, ainda ficaríamos aí próximo de 10%. O que é muita coisa. Agora, a que a empresa atribui o débito? Muito bem. No ano de 2013, nós fechamos aquele ano com excelente performance de arrecadação, que é o que a gente chama de TAF, que é a taxa de arrecadação financeira. E nós alcançamos 100,2%. Isso significa dizer que faturamos 0,2% acima do que foi faturado, arrecadamos. Em razão disso, a empresa deu uma flexibilização nos prazos relativos aos cortes, porque entendemos que o corte, apesar de ser necessário, mas ele constrange, né? Ele é uma atitude, é um procedimento assim meio agressivo. Então a empresa, como tinha já um contingente bastante significativo de consumidores que passaram a priorizar a energia, deu essa flexibilidade. Infelizmente, ao longo de 2014, houve um relaxamento por parte de alguns consumidores, o que nos reduziu essa taxa de 100,2% para 95%. Então, o alerta foi despertado. Então, como medida, nós lançamos uma campanha de negociação em condições extremamente favoráveis e também retomamos os cortes, a partir agora de novembro, aos níveis que eram praticados em 2013. Agora, a empresa está ajudando as pessoas que estão em débito a se regularizar, dando vantagens e descontos. Isso não vai contra aquele consumidor que está em dia, que paga em dia suas contas? É verdade. Felizmente, essa grande parcela paga suas contas em dias. Mas mesmo assim, Amadeu, somente 45% dos consumidores da empresa pagam até o vencimento.
32% pagam em até 30 dias e os demais, então, levam até 90 dias. Então, O que eu quero perguntar é por que a empresa Bom, não oferece também um benefício ou alguma vantagem para esses 45% que estão lá no prazo e pagando? Isso aí é bastante polêmico, mas eu queria dizer o seguinte, as vantagens que estamos oferecendo se diz respeito à redução dos juros e multas, né? O valor principal permanece. Infelizmente, nós sabemos que isso acontece, mas não podemos oferecer vantagem para esses consumidores que pagam a conta em dia, porque, inclusive, somos uma empresa pública e não podemos praticar descontos em cima da fatura. Inclusive, alguns telespectadores se manifestando sobre isso, querendo saber qual é o desconto para quem paga em dia. E um outro telespectador aqui, ele quer saber se o senhor acha legítima a cobrança, por exemplo, da taxa de iluminação pública na zona rural, uma vez que o serviço é muito deficitário, e outros falando sobre a quantidade de talões em atraso que são o telespectador o usuário pode ter o risco do corte de fornecimento. Ok. Com relação a esse consumidor que paga em dia, quer dizer, evita-se pagar, né, a incidência de juros, multas e correção monetária. Agora, com relação à iluminação pública, quem atribui a taxa não é a Eletrobras, e sim os municípios, certo? Isso é competência das câmaras municipais. E cabe, então, a elas as contestações se de onde está sendo cobrado tem ou não iluminação. Infelizmente, nós não podemos intervir nisso aí. A Francis Dalva, fiz um parcelamento ano passado, mas atrasou. Vou ter direito a parcelar de novo esse ano? Não, isso é o que nós chamamos de reparcelamento. Infelizmente, não. A condição já foi dada lá, quando foi feito o parcelamento anteriormente, foram expurgados juros e multa e logo, operacionalmente, é impossível fazer isso novamente. O Antônio Neto, mesmo fazendo o parcelamento em 60 meses, é preciso ter uma entrada? Sim. Hoje, em condições normais, a empresa exige 30% sobre o valor principal. Nessa campanha, estamos exigindo apenas 10%. Tem como vantagem também que, para os casos de parcelamento, estamos isentando 50% dos juros e multa, pode ser feito em até 5 anos. Além do mais, o juro de financiamento, que é de 1%, também durante a campanha foi reduzido para 0,5%. A Fátima... E os consumidores que tiverem a condição de fazerem pagamento à vista, nós isentamos 100% dos juros e multa. A Fátima diz assim, os talões aqui de casa não vêm no meu nome. Se eu for negociar e der uma parte em dinheiro, isso é possível ou o talão tem que estar no meu nome? Não. Eu recomendo que o consumidor procure nos nossos postos de atendimento e lá será devidamente orientado e, com certeza, o parcelamento, a negociação será concretizada. O Carlos diz que o que a Cepisa devia fazer era evitar os gatos de energia, porque tem muita gente que não paga e a despesa fica nas costas do consumidor que paga em dia. É outra verdade. E eu diria o seguinte, que esse é o maior problema da empresa. A Eletrobras hoje tem uma perda de 16% sobre tudo que é faturado, unicamente devido a desvio de energia. O que a empresa... Não dá jeito isso não. Eu lembro de uma força-tarefa, vários carros da Eletrobras, tal, ameaçando corte. Não tem jeito, não. Esse é um problema sério. A gente atua, né? As penalidades são bastante elevadas ao consumidor, não compensa, mas infelizmente a coisa vai e se renova. O que a empresa tem feito é combatido isso de forma mais acentuada e, aliás, a partir de janeiro nós vamos estar duplicando toda a estrutura de combate à perda. Quer dizer, hoje nós temos 90 veículos em operação, nós vamos ter 180, com mais as equipes próprias, em torno de 200 equipes atuando nesse combate. Só como exemplo, a coisa de 15, 20 dias atrás, nós fizemos uma operação numa determinada região, que foi no Cerrado, onde devido à intervenção que estava havendo no sistema, e apenas 20 consumidores que nós visitamos estavam com fraude, com ligação direta, consumidores de agronegócio. Recuperamos R$500 mil somente Quer com dizer, 20 consumidores. o produtor, o grande produtor,
que trabalha com soja, milho e tal, do agronegócio, essas grandes empresas de agropecuária, estavam fazendo gato. Não, pior ainda, eles se autoligaram sem nem sequer comunicar a empresa, quer dizer, são empreendimentos e tal. Então acontece de tudo, o Estado tem uma extensão territorial muito grande, nós procuramos atuar o mais possível de forma direcionada. Agora é uma questão, né, de polícia, inclusive todos esses casos. Para esse valor desviado? Somente de 20 consumidores, nós recuperamos R$500 mil. Porque aí qual é a região foi na região dos Cerrados, né? Dessa região ali a partir de Uruçuí, né? Temos Uruçuí como base. E isso, Amadeu, inclusive porque essas intervenções que ocorrem, perturbações no nosso sistema, muitos desses casos são esses consumidores clandestinos que intervêm e o nosso sistema não está regulado para essas cargas que foram adicionadas e acontece isso aí. Aí cai a energia porque a empresa está pensando que está atuando para X e está com X mais Y. Perfeitamente. Agora isso vale para quem desvia dentro de casa, faz o gato. E as chamadas gambiarras aí nos conjuntos mais distantes e nas ocupações. Bem, no que diz respeito aos consumidores cadastrados da empresa, esses têm uma regra que é aplicada que pode retroagir até 3 anos, né, do consumo que nós entendemos que era o devido. Com relação a esses outros consumidores, onde não existe em rede da empresa, esse é um problema que nós atribuímos como de ordem social, né, que os governos vêm se esforçando para atender essas comunidades, até mesmo porque são unidades que nem sequer registro existe, né? Mas a empresa, dentro do seu programa também, tem um programa de regularização em conjunto com as autoridades competentes. Tem muita reclamação aqui dos telespectadores sobre a questão não só da falta de energia nos bairros, mas da oscilação, que está, inclusive, queimando alguns eletrodomésticos. O que pode ser feito em relação a essa qualidade do serviço? E a Natália diz que o dono do terreno que ela comprou já faleceu e não passou o terreno para o nome dela. Ela queria saber se pode participar desse parcelamento, como é que pode fazer. Como eu coloquei, tudo é possível. Eu recomendo que procurem dos nossos atendimentos, que vai ser, sim, dada a condição para que ela... né? Para ser conversado. Com relação às oscilações, infelizmente ainda convivemos com essa situação, exatamente porque tem uma grande motivação. De um lado, 16% furto de energia. E de um outro lado, tem uma parcela que não cumpre com seu compromisso de pagar as faturas. Então, quer dizer, a empresa sente fortemente, né, desses impactos que ocasionam essas situações que perturbam realmente o nosso sistema. Mas a empresa, apesar de tudo, vem atuando dentro das suas condições. Estamos num período, inclusive, crítico de demanda elevada e as coisas estão ocorrendo de forma bastante satisfatória no termo de atendimento do nosso sistema. Quero agradecer pela presença aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Sempre nos colocamos à disposição.